Ufa. E aí, Ju, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Então, Patrícia, boa Oi, noite. Leandro. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Você? Ué, Leandro, tava conversando com você com o áudio desligado. E falei. Agora que eu vi que meu áudio está desligado. Oh, desculpa, Ju. Eu achei que você estava ocupada. Você tirou o áudio, estava ocupada e Não, eu eu me distraí. comecei, falei. Agora que eu tô, gente, meu áudio está desligado. Mas tá tudo bem aí também? Tá, tudo bem. Contei para a Cris que a gente recolheu os livros, recolhi os livros e os tabuleiros com Elcio por aqui. Obrigado, show. Não consegui levar. Agora eu falei, já tinha falado com a Gabi, e ela falou que estava num momento conturbado, mas isso já tem um mês e pouco, vou ligar de novo. E aí São Paulo foi bem difícil, a logística foi complexa, mas o projeto Não, também era grande, agora a gente vai reduzir o projeto para ir aprendendo com os erros e tomara que até bom. novembro eu esteja por aí já. Ó, por aí Beleza, acho não, né? que a gente. É, mas eu entendi. É, assim, a gente faz com calma. O problema nesse caso da Gabi mesmo é que o momento complicado dela está desde o ano passado, infelizmente. Já É. temos quase, acho que ela já tem quase um ano aí de momento complicado. Mas tudo bem, é um caso à parte. A gente vai tratando aí com calma. A Malu entrou também. Oi, Malu, boa noite. Tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem aqui. Tudo bem aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Esperar só mais 2 minutos, que eu acho que a Josi e a Hermínia, que normalmente falaram que iam entrar, para ver se elas estão entrando, aí a gente começa. Legal. Eu vou me basear naquele documento que eu mandei no grupo. Eu não sei se vocês estão com ele aí. Eu vou Se vocês abrir. puderem deixar ele aberto, eu vou até apontar ele de novo aqui no grupo, só para reforçar. Eu estou com ele impresso aqui também, e a princípio a minha ideia era ir passando por ele para ver o que está de dúvida, para ver se a gente consegue publicar uma versão inicial dessas regras do jogo core. Então, se vocês puderem deixar, eu acabei de jogar aqui no WhatsApp, é que eu estou no celular aqui, então eu não vou conseguir projetar ele aqui na tela, né? Aí, mas se vocês puderem deixar ele aberto, eu estou com ele impresso aqui também, eu vou lendo por aqui e a gente vai vendo ponto a ponto o que está ficando de dúvida, o que falta esclarecer, para ver se a gente consegue fechar essa primeira versão do documento. Tá, para mim já está aberto aqui. Beleza. Também já abri.
Então acho que eu vou começando a ler. Eu vou fazendo o seguinte, ó, eu vou lendo aqui em linhas gerais, se tiver uma outra explicação eu vou trazendo, e aí vocês me interrompam a qualquer momento, tá, por favor, porque o objetivo mesmo seria a gente ver o que tem de dúvida, o que está claro, o que está faltando, o que está demais, em cima do documento mesmo. Estou com 4, 5 páginas, eu não consigo escrever pouco, então vamos lá, eu vou tentar aqui falar. Ó, o que eu coloquei aqui? Então, começando. Primeiro, eu fui numa linha, tentei ir numa linha parecida com o manual que tem, que aliás eu vou até recircular. Tem um manual que o pessoal de Goiânia fez com as regras do jogo original. E eles começavam falando isso, né? O que são os componentes. E aí descreviam também o número de cartinhas, o número de moedas, essas coisas todas. Então eu tentei começar aqui descrevendo o que são os componentes que a gente trouxe novos e os componentes que a gente tirou em função do jogo original. Então, o que seria ali, né? Componentes eliminados do jogo. A gente tirou o dado de 1 a 6, a gente tira os dados verde e vermelho. Tem uma opção aqui que é manter apenas o dado 3. Posso falar um pouco sobre isso mais lá na frente, que vai aparecer, porque tem a ver com aquela coisa do sorte ao revés, de como a gente vai virar o sorte ao revés durante o jogo. Mas, em linhas gerais, os dados estão eliminados, as âncoras cinzas, né, que vão ser substituídas pelas âncoras coloridas. Aqueles 7 suportes de madeira das âncoras estão eliminados também. Os diários de bordo individuais. Todas as cartas, a gente deu para vocês um kit novo com todas as cartinhas. Então, todas as cartas da versão original, elas saem. Eu acho que tem exceção. A única que é igualzinha é a carta da votação. Mas até essa, acho que a gente fez uma... Não lembro se a impressão fez outra, acho que não, né? É a única que mantém. Mas todas as cartas de conteúdo, sorte ao revés, bússola, todas elas mudam. E a gente elimina o conceito de margem de manobra dentro das embarcações. Também é um ponto importante, né? E aí, o que eu botei ali? Componentes adicionados, né? As âncoras coloridas, o suporte de âncoras passa a ser um só, né? A gente não fez de madeira, ficou impresso, mas é um barquinho para botar todas as 10 âncoras ali. O diário de bordo único também. Aquele perfil com a descrição da empresa, que a gente fez aquele primeiro com finanças, mas eu também comento um pouco mais ali na frente, né? Ele passa a ser um elemento novo. Aí as bússolas, as cartas sorte ao revés, as cartas de embarcação, que são diferentes. As mini cartas, que a gente chamou de réplica, né, que são aquelas que abrem o direito de votar novamente. E aquela cartinha com o gabarito da margem de manobra que a gente colocou em cima da ilha, no início do jogo. Só para mostrar, né? Fácil são 5 votos, médio são 4 votos, difícil, ao contrário, né? Fácil são 3 votos, médio 4, difícil 5, que aí depende do número de jogadores. Aquilo ali é só para facilitar. E eu deixei opcional aqui o Personas, que foi uma coisa que acho que a gente discutiu que era um elemento que a gente acabou criando, mas eu ainda não estou muito seguro de que aquilo vai ficar ou não no jogo. Então, eu deixei listado aqui como opcional. Aí, vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão botando comentários aqui, e aí, só para reforçar, eu tô no celular, eu não vou conseguir abrir, eu estou com um documento em papel aqui. Então, conforme eu for passando e for o ponto que vocês têm comentário, aí, se vocês puderem, abre o microfone e traz aqui ao vivo, senão eu não vou conseguir olhar agora. Se eu olhar, eu acho que eu vou me perder aqui no celular para abrir o comentário. Mas então, eu vou passando. Vamos lá. Parte 1, que eu chamei de preparação do jogo. Primeira coisa, acho que é uma questão de escopo, né? É quando usar o corpo e quando não usar o corpo. Então, eu coloquei aqui. O jogo corpo foi concebido como uma abordagem consultiva e avançada. Leandro, você quer que compartilhe? Será que fica mais fácil? Pode ser. Se você puder compartilhar sua tela aí, é porque eu realmente não consigo a minha. Deixa eu tentar, peraí. Pode ser. Se você puder, me ajuda sim. Obrigado. É só ir no botão verdinho ali, deve ter o share screen. Tá dando ali, deixa eu ver se vai. Talvez eu até consiga fazer isso no céu, mas eu acho que é meio arriscado, né? Deixa eu ver. Não apareceu não, né? Tô tentando aqui, vamos ver.
ousado. Nossa, Mas eu não vou conseguir ver os comentários. Não adianta. você quer que eu tente ou você está tentando? Não, se você puder, tenta. Tá, peraí. Eu tô vendo um comentário aqui. Não... Se você puder abrir aí, é melhor. Eu até abri ele aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu já vi um comentário aqui. Usaríamos as cartas do jogo anterior, porque as do corpo tem a cola. Eu não sei em qual contexto que essa pergunta tá, por exemplo. Não consigo ver daqui. Ah, beleza. Obrigado. Está abrindo aqui. Então, vamos lá. Aí, se eu puder, só sobe lá, então, para o início, para a página 1, que a gente vai da página 1 e vai descendo. Beleza. Então, vamos lá. Ok. Pode ir descendo. Acho que os componentes estão ok. Aí, no preparação do jogo, né? Então, o que eu quis reforçar aí, né? Que o jogo Corp, ele faz sentido para situações de que a gente busca estimular ideias de inovação entre profissionais de uma empresa. Aí eu botei ali, né? Para outras situações, quando o objetivo não for esse, acho que o contexto não deveria ser o do jogo Corp. A gente usar o jogo aberto e não essa versão corporativa. Eu quis deixar isso bem claro, porque acho que para mim é uma questão do escopo e eu acho que é importante a gente trabalhar aí. Bom, e aí eu coloquei ali, né? O jogo pressupõe a gente tá com um debate entre as pessoas. Então, o que eu acho importante de deixar claro aí, né? E vai cair ali no ponto seguinte. Eu acho que a gente precisa. Por que a gente criou aquele questionário que a gente chamou de anamnese, o briefing, eu não lembro qual foi o nome final que a gente botou, para a gente usar antes de jogar. Para a gente entender, né? O que o cliente quer exatamente e quem seriam as pessoas a serem envolvidas. O meu palpite inicial é que, e é por isso que eu botei esse comentário 2 aqui, o jogo pressupõe estímulo, um debate de qualidade. Meu palpite é que se a gente tiver muitas pessoas sem perfil, talvez o jogo não fique legal. Uhum. O que eu quero dizer com isso? O objetivo é a gente estimular a inovação. Então, a gente fomentar com as pessoas ideias de inovação e tal. Se o perfil das pessoas for um perfil muito travado, talvez a gente tenha, e isso a maioria, digamos assim, na mesa, talvez a gente tenha alguma dificuldade. Então, me parece que seria interessante, né, antes da gente aplicar uma versão core, a gente entender exatamente com o cliente o que ele quer e entender qual o perfil das pessoas que estaria participando. Por isso que eu coloquei esse comentário aqui, tá? E aí o ponto 3, né, que eu botei, altamente recomendável a gente preencher aquele questionário inicial, ou pelo menos seguir esse roteiro aí, né, de fazer um briefing, uma entrevista com o cliente, pode ser por telefone, pode ser uma entrevista mesmo presencial, mas com o contratante, que é o RH, área de inovação, ou seja, quem é, para entender a demanda, o nível dos participantes e quais as eventuais necessidades de adaptação no conteúdo do jogo. E o ponto B, que também me parece super importante, aí aquela ideia de fazer eventuais adaptações no perfil da empresa hipotética, que é aquela que a gente entregou como finanças. Acho que ela está super genérica do jeito que está ali. A Tânia mesmo na hora falou da finanças para o varejo, trocar 2, 3 palavras, que o que está aqui serve. Mas quando eu idealizei, eu pensei que eu acho que seria muito rico se a gente pudesse, antes de uma aplicação, customizar um pouquinho isso daí para deixar o conteúdo mais com a cara do cliente, sem ser o cliente. Por isso que eu botei ali que é importante manter como fictício, mas deixar próximo da realidade do cliente, porque uma das questões importantes do game, né, do jogo, é o escapar da realidade. Então, ele tem que ser próximo, mas idealmente sem usar o nome fictício, usar alguma coisa assim. Então, eu botei isso aqui para
de novo, né? Estou pensando como um roteiro para quem for utilizar. Ponto 4 aqui, né? Pressupondo um tempo um pouco maior. A gente não testou isso, mas eu deixei em vermelho aqui, mas o meu feeling é que eu acho que a gente deveria trabalhar com 2 horas de jogo. Eu acho que 1h30, às vezes que a gente rodou até agora, 1h30 foi pouco. Eu acho que o pessoal quer debater e a gente ainda não entrou numa lógica de... A gente não usou ainda o ampulheta, né, para limitar o tempo dos debates. Então, às vezes, que é uma sugestão que eu botei lá embaixo. Mas então, às vezes, estica. Então, eu acredito que vale a pena já de cara a gente setar com o cliente que o jogo demora um pouco mais, porque a gente não tem pressa, o objetivo é provocar discussões de qualidade do que fazer as pessoas chegarem logo no resultado. Aqui o lance dos tabuleiros, recomendamos 1 ou 2 no máximo por facilitador, ainda não fizemos com 2 por pessoa, mas me parece que mais do que isso é bem arriscado. No início, eu recomendaria só 1, mas acho que a gente vai ter que ir treinando para ver quanto a gente consegue. E o ponto 6 talvez seja um dos mais importantes da preparação, né? Eu acho que a gente saiu do camp reforçando isso. Talvez o jogo corp nunca seja a porta de entrada, né? Nunca seja o início. Então, o ideal seria a gente fazer algum tipo de aquecimento, algum tipo de dinâmica de aquecimento. E aqui pode até ficar um dever de casa, já que eu sei que a Cris já está trabalhando nisso, mas a gente ainda não formalizar, de escrever algumas possíveis formas de jogar com as cartas e tal, para que a gente tenha formalizado que são possibilidades de aquecimento, seja aquela coisa de espalhar as bússolas todas e linkar as bússolas com as âncoras, fazer dinâmicas desse tipo para que as pessoas já tomem algum contato, já entendam o que é uma embarcação, o que é uma âncora, o que é uma bússola, para que na hora do jogo esse aprendizado já esteja assimilado e eles de fato possam focar em discutir o que é mais importante para eles. Leandro, Então aqui tem um dever de casa para a gente. Vai. na Pode falar, última, Malu. na última reunião, você comentou que no novo formato você teria uma possibilidade da pessoa receber, né, que está iniciando, se facilitar o Explorers, receber O baralho. guia, né, o baralho e o guia com X maneiras de jogar, que imagino Isso. que essa dinâmica é uma delas, né? Isso você também está escrevendo? Isso daí sim, a resposta é sim. E é pelo seguinte, já que a gente abriu esse parênteses. A ideia agora vai ser o seguinte, a pessoa que quiser ter um próximo facilitador, ela vai ter 2 treinamentos para fazer. Então, o primeiro treinamento que ela vai fazer, ela vai tomar contato com o assunto, vai jogar o jogo pela primeira vez, vai jogar algumas dessas dinâmicas das cartas, e ela vai ganhar, no final do treinamento, um baralhozinho com bússolas e âncoras. Foi aquilo que a gente fez, que a gente mostrou lá no camp, acho que foi no primeiro dia, né? Você não estava. Não, eu estava. Mas que a gente Foi lá. mas foi parecido com o que a gente fez no 2018 também, Malu. Acho que você vai lembrar. Lembro também. Com o pessoal da Oracle. Então, o que a gente está fazendo a gente está escrevendo um manualzinho com, acho que vão chegar, sei lá, 5 a 10 formas diferentes de jogar com aquelas cartas. Legal. E sim, as pessoas que começarem a entrar agora vão fazer um primeiro treinamento, vão aprender isso e vão ganhar um baralho para aplicar com 5 ou 10. Entendi. Aí o segundo treinamento delas é que vai dar a possibilidade delas ganharem um tabuleiro mesmo, um jogo de tabuleiro maior. Então, isso a gente já está fazendo de qualquer jeito, porque a gente já começou a marcar, a Cris, eu não tenho a data exata, mas ela já está começando a marcar para outubro e novembro as primeiras turmas desse treinamento. E a ideia já é começar a ter esse manual com as formas de jogar já impresso e os baralhos já impressos para as pessoas. Então, isso vai estar disponível para todos nós também. Legal. Ok? Tá? Mas de qualquer maneira, o ponto importante aqui, eu acho que isso foi bem consenso, né, a gente discutindo lá no Corp, é que assim, começar com o jogo Corp ele é uma abordagem avançada, ele é mais sofisticado, mais intelectual, mais elaborado. Então, assim, denso, começar né? antes com uma coisa mais soft, né, com uma coisa mais leve, com uma coisa mais divertida. Oi? Não, eu só falei, estou concordando, ele é mais denso, né?
Mais denso, exato, exato. Eu vejo, inclusive, assim, como uma coisa, assim, uma abordagem com o corpo, como no mínimo, assim, um dia de trabalho, que na parte da manhã a gente faz algumas abordagens dessa mais simples, o pessoal entende rápido os conceitos básicos, já começa a olhar as bússolas, já começa a entender o que são as bússolas, e aí depois do almoço a gente joga o jogo corpo, que aí sim o foco fica em pensar as soluções, por exemplo. Eu vejo isso como uma possibilidade. Mas ok, vamos lá. Aí eu segui aqui parte 2, a apresentação das regras do jogo. E aqui eu tô... Malu, e aí só me ajuda aí, se tiver algum comentário de alguma outra pessoa aí, conforme eu for passando, só me mostra, por favor, porque eu não estou enxergando aqui. A Hermínia entrou aqui. Oi, Hermínia, tudo bem? Só para te reforçar, assim, eu estou pelo celular e estou com o documento impresso aqui na minha mão, então eu não estou vendo os comentários que estão escritos. O que eu pedi para o pessoal foi, conforme a gente for passando aqui, se tiver alguma dúvida, abre o microfone e traz, porque talvez eu não consiga ver. Eu estou tentando ver aqui pela tela da Malu também. Mas vamos lá, seguindo. Então, sobre a parte de apresentação das regras do jogo. Eu tentei aqui, gente, eu abri o slide da versão original e tentei seguir para pensar o que mudava na explicação dos slides. E tem um dever de casa aqui, que é fazer os slides, né, do corpo. Tem uma ou outra mudança, não são muitas, mas precisa fazer. Eu vou anotar aqui como um dever de casa meu. Eu faço esse PPT. Mas o que eu botei aqui de diferente, né? A gente começa sempre com o slide de objetivo do jogo. Aí, aqui no caso, a gente mostra com 90 minutos. Eu acho que a gente teria que mostrar com 120. Essa é a minha sugestão. Mas eu já diria de cara que o objetivo do jogo é: todos pertencem à mesma empresa e precisam ajudar essa empresa a ingressar na nova economia até o término dos 120 minutos. Então, aqui eu acho que tem uma diferença, né? Porque o outro jogo a gente deixa implícito, a gente não fala se o jogo é competitivo ou colaborativo, a gente deixa na interpretação de cada um. Aqui, nesse caso, eu acho, a gente não precisa, não sei, eu acho que já fica mais explícito que é um jogo colaborativo, porque no fundo todo mundo joga na mesma empresa, todo mundo tem que ajudar essa empresa a entrar na nova economia, não se trata de dizer qual área vai chegar primeiro. Embora pode ser que as pessoas assumam um comportamento competitivo mesmo assim, mas eu acho que essa é uma mudança declarada no objetivo do jogo, de já deixar claro que está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Aí eu sugiro, como ponto 2 aqui, a gente, antes de dar as embarcações para cada um, né, que um é o RH, um é operações, etc., a gente lê o perfil da empresa, ou o genérico, né, ou eventualmente o que a gente adaptou lá na preparação. Então, lê o perfil da empresa para dar um contexto melhor, para todo mundo entender que todo mundo é daquela empresa, entender quais são os problemas daquela empresa. Aí vem a seleção das embarcações, que eu botei aqui como ponto 3. Cada participante recebe uma carta referente a uma das áreas da empresa. A princípio, ali, as cartas estão com 2 âncoras a serem removidas, tá? Foi o que eu botei como padrão. Não precisa necessariamente ser assim, mas é um padrão só para a gente ter uma base. Aí, várias observações aqui, né? Pode ser interessante a gente fazer algum tipo de job rotation. Tipo, uma coisa que a gente comentou, desculpa o barulho aqui, foi uma coisa que a gente comentou no Ken. Dependendo do perfil dos participantes, né, pegar a pessoa de operações e botar ela para ser o RH, pegar a pessoa de RH e botar ela para ser o financeiro, alguma coisa assim, para provocar empatia, né, para que as pessoas se sintam, né, na cadeira do colega, digamos assim. Eu acho que nem sempre isso vai ser possível, mas eu deixei como uma observação aqui: ou a gente faz, ou o facilitador faz aleatoriamente, é uma opção, ou ele escolhe previamente qual participante vai jogar com qual embarcação. É uma opção também. Acho que é até possível criar embarcações. Tipo, a gente criou RH, finanças, operações, sustentabilidade, TI e produto. De repente, criar uma outra área. Não acho, assim, não vejo nenhuma restrição aqui nesse sentido. Acho que vai da criatividade de cada um. Mas, a princípio, a gente está com essas 6 aí. Outra observação que eu coloquei que eu acho que é importante, né? A gente trabalhou com 6 que vai cair nessa B e C.
como eu trabalhei com 6 embarcações, 6 vezes 2, 12, né? Em tese, 12 âncoras no jogo. Só que eu deixei a âncora da liderança egocêntrica de fora. Então, tem redundância aí em 2 ou 3 casos. Vão ter pessoas, vai ter mais de um, se a gente trabalhar com 6 embarcações, vai ter mais de um jogador com a âncora, sei lá, 5, vai ter mais de um jogador com a âncora 4, tá? E isso é uma questão para a gente pensar. Se a gente jogar com 4, jogar com 6, ou como vai ser isso. Se jogar com 4, provavelmente nem todas as âncoras estão no jogo. E aí isso, o facilitador tem que ter consciência disso. E acho, de novo, já pensar antes quais são as âncoras que ele quer trazer para o jogo prioritariamente. Porque aí eu entendo que é uma abordagem caso a caso que a gente pode trazer em função do contexto do cliente. Se for o jogo com 6 participantes, a gente sabe que vai ter alguma redundância entre as âncoras. Leandro, qual foi o motivo de deixar fora a liderança egocêntrica mesmo? Eu lembro que você comentou isso no Corp, mas não me lembro a razão. Comentei. É porque eu botei, está mais lá na frente no roteiro, eu botei como desafio final. Eu botei lá no... Quando a pessoa tira a primeira carta tesouro, eu criei 2 cartas tesouro. E a primeira carta tesouro é assim: parabéns, você foi o primeiro a chegar. Agora você vai resolver a encrenca mais difícil. Convencer o seu líder, convencer a diretoria da sua empresa de que, de fato, vocês podem ingressar na nova economia. Você agora é o responsável por remover a âncora de liderança egocêntrica. Assim, mas o pessoal, teve muita gente, eu lembro que o pessoal ficou dividido, né? Na hora lá teve gente que gostou com relação a isso. Qual foi o meu motivo, assim? Eu tentei, quando eu fiz inicialmente, tipo, a âncora 4, que é de pessoas, eu botei isso para a carta de RH. A âncora 10 de impacto ambiental, eu botei isso para a área de sustentabilidade. Eu consegui encaixar, fazer um depara, a âncora de processos rígidos por cooperações. Eu consegui fazer um depara entre a maioria das âncoras e algumas possíveis áreas que teriam a ver com esse assunto. E aí, quando eu pensei em liderança, eu pensei assim, caramba, quem vai resolver a âncora de liderança? Assim, eu não fiquei confortável no primeiro momento em associar isso a uma área. Dizer que isso era um problema do RH ou de finanças. Eu pensei assim, cara, isso é um problema de todo mundo. E eu não quis botar uma embarcação sendo a diretoria, porque eu achei que ficaria estranho também, né? A embarcação sendo a própria diretoria. Mas não sei, talvez seja até uma outra possibilidade. Então, eu não consegui associar, no primeiro momento, a âncora da liderança egocêntrica com nenhuma área da empresa. Aí eu pensei, caramba, ela está fora do jogo. Eu falei, vou botar ela no final. Mas acho que a gente, assim, eu quis escrever aqui para o pessoal ter clareza, mas assim, ela poderia ser uma âncora de todo mundo, ou de 2 ou 3, não sei. Aí eu acho que a gente tem que ver se vai trabalhar ela ou não dentro do jogo, né? Eu acho fundamental porque na minha área de atuação é principalmente desenvolvimento de liderança, né? E o game faz a gente refletir bastante em cima disso e abrir outras oportunidades de trabalhar com aquela empresa. Eu quis botar isso aqui, que foram todas as observações que eu consegui pensar quando eu estava escrevendo o manual do jogo. Mas aí eu acho que assim, para mim o mais importante disso tudo aqui eu acho que cai de volta lá na questão da preparação, né? Quando a gente fizer o briefing com o cliente, entender qual é a necessidade, poxa, vamos colocar liderança como um componente a ser trabalhado no jogo, então ela precisa vir de cara aqui. Talvez todos os participantes tenham a âncora liderança para resolver e todo mundo tem que pensar a solução para isso. Eu acho que é caso a caso, em função da necessidade, em função do que você quer trabalhar dentro daquele cliente. Eu penso assim. Mas eu só coloquei a observação aqui para o pessoal entender qual foi o meu modelo mental quando eu criei. Tá? Mas eu acho que, inclusive, aquela cartinha com o descritivo das áreas, né? O descritivo da área de RH, o descritivo da área de operações, a gente tem que deixar isso em algum lugar, um PPT, com um PPT aberto, genérico, e cada um, sei lá, eu quero adaptar e criar a área de, sei lá, criar uma área nova aqui, algum desafio novo. Eu acho que o facilitador tem que ter essa liberdade, se ele quiser. E eu entendo que o meu papel aqui é criar um genérico, ou pelo menos uma versão inicial, para ninguém sair do zero, mas eu acho que no jogo Corp,
as customizações nesse sentido, elas são mais do que bem-vindas, elas são até desejadas, necessárias, eu diria, porque o objetivo aqui é a gente fazer a melhor coisa para o contexto daquele cliente. Então, Entendi. Legal. Tá. Beleza, então ficou aqui, esses são os comentários da seleção das embarcações. Aí depois tem um slide de recursos iniciais para navegação. Aí o que muda aqui, né? 4 cartas bússolas, aqui em tese é a mesma coisa. X moedas de ouro, eu não lembro quantas, mas acho que eu botei 3, 6, 9, em função que no fundo é o orçamento daquela área, que está na cartinha de cada embarcação, é variável também, acho que a gente pode trabalhar com números maiores ou menores. Para mim, o mais importante é que, nesse jogo, as moedas de ouro passam a representar o orçamento inicial da área, e uma mini carta de réplica para ser usadas nos debates para reabrir uma votação. Isso são os recursos iniciais de cada um. Então, acho que não muda muita coisa em relação ao jogo original. Todo mundo começa com 4 e descarta uma. Portos. Locais onde é permitido tentar remover âncoras. Aqui, eu acho que era aqui eu acho que é uma diferença. Eu botei em vermelho porque eu não lembro se a gente realmente jogou assim ou não, mas esse para mim era um ponto. Eu acho que as moedas, eu acho que sim, que as moedas investidas nos portos saíam do jogo e não eram, tipo, não é uma coisa que eu pago para o dono do porto, ao contrário do jogo original. Elas saem do jogo, que é o orçamento da minha área, eu gastei aquele orçamento e foi, né? E foi usado pela empresa. Então, elas saem, elas vão eu chamei aqui embaixo, né, para o conceito de banco. Porque não faz sentido transferir de uma área para outra quando eu invisto na empresa, né? E sim sair do dinheiro gasto. Exatamente. Uhum. Isso. E aí vai aparecer ali embaixo, mas acho que eu já posso até adiantar, que a gente fez aquele seguinte contexto. A pessoa, para abrir a votação, ela paga uma moeda, como se fosse para chamar a reunião. Eu acho que foi até a expressão que eu usei aqui. Para chamar a reunião com os demais, ela paga uma moeda. E aí abre-se uma votação para ver se aquela ação é implementada ou não. Se a votação, se a decisão for por não implementar, ela nem implementa, ela nem gasta o dinheiro. Se a votação for por implementar, aí ela paga aquele valor, 3 moedas, ou 4 moedas, ou quanto for. Isso vai aparecer um pouco mais lá embaixo. E aí esse dinheiro, uma vez que é gasto, ele sai do jogo. Então eu coloquei aqui essa observação, né, do facilitador no início, né, deve estimular o grupo a determinar qual jogador pode fazer o papel de banco, quem é que vai manejar o dinheiro, ou o próprio facilitador pode assumir esse papel. Se for apenas um tabuleiro, acho que dá para ele fazer. E aí, quem que é o banco? É a pessoa que maneja o que sai do jogo e o que entra no jogo. O dinheiro vai entrando no jogo quando as pessoas param naquela casa de dinheiro. Então, de portos é isso. E o ponto C aqui, né, é igual ao jogo original, reforçar que o jogador só entra na nova economia pelo seu porto de origem, quando tira todas as... casas do tabuleiro. O que tem aqui de diferente? As cartas bússolas é a mesma coisa, né? Quando ele cai nessa casa, ele compra uma bússola adicional. Só o comentário que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante. No jogo original, a gente faz aquela adaptação de embaralhar bem as cartas do sorte ou revés. No jogo core, eu acho que a gente deveria fazer isso com as bússolas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente já fez um bom trabalho inicial lá no início de preparação, entendeu as necessidades do cliente, entendeu quais são os problemas que ele está querendo resolver com o jogo, eu acho sim que a gente pode embaralhar as cartas bússolas de um jeito de já trazer para o jogo as bússolas que, pela nossa, talvez, impressão, tenham mais a ver com aquele tipo de problema. Então, por exemplo, vamos pegar o que a Malu está falando. Se a gente vai pegar uma versão do jogo core para discutir liderança e ambiente de trabalho, não vai funcionar. Não adianta que as primeiras bússolas ali do baralho tenham a ver com inteligência artificial, internet das coisas. É melhor, de repente, até tirar essas bússolas do jogo e trazer mais para cima as bússolas que tenham a ver com esse assunto, né? O líder coach, autogestão, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, nesse caso, é desejável a gente não sair embaralhando de qualquer jeito, mas ter um cuidado com quais bússolas a gente está colocando no jogo e, eventualmente, tirar coisas que não tenham nada a ver com o que vai ser discutido no jogo,
para não atrapalhar, porque no fundo elas vão ser recursos que não vão ajudar em nada, né, elas estarem no jogo. Então é só esse ponto de atenção aqui que eu coloquei das bússolas. Das moedas, ao cair nessa casa, compre X moedas de ouro. Eu acho que no camp a gente jogou com 2 ou 3, e quando terminou o jogo, a gente falou assim, nossa, ficou muito, né? 2 ou 3. E aí eu ajustei aqui para uma moeda, porque lembrando que cada jogador tem 4 ações para fazer na sua rodada. Então, no fundo, ele pode parar na casa e fazer 1, 2, 3, 4 e pegar 4 moedas, né? É permitido, né? Então, eu achei que ficaria melhor a gente trabalhar com uma moeda. Mas eu deixei essa observação, deixei em vermelho, porque eu acho que a gente precisa rodar mais vezes para ter um pouco mais de firmeza. Se vai com uma, se vai com duas. Eu realmente estou com a impressão que 3 é muito. Mas uma ou talvez 2 me parece que é mais adequado. O compartilhamento não muda, continua igual. O ataque pirata tem um contexto diferente. Aí, no ataque pirata, a pessoa não é mais uma coisa negativa, né? É uma coisa para a pessoa, passa a ser uma vantagem. Ele entra nessa casa e rouba 2 moedas de outro jogador à sua escolha. Por que eu botei 2 aqui? Para ficar mais fácil roubar dos outros do que ganhar lá em cima uma moeda de ouro. Eu botei de propósito essa discrepância aqui. Lembrando que o objetivo dessa casa aqui num jogo declaradamente colaborativo, vamos ver quem apresenta um comportamento competitivo. Ou seja, um comportamento de querer prejudicar os outros. Em tese, num jogo super colaborativo, ninguém deveria cair aqui. Mas eu quis botar atrativo 2 moedas, de repente até 3 moedas, sei lá, até para a gente ver quem vai entrar nessa casa aí de propósito, só para sacanear alguém, vamos dizer assim, ou eventualmente até usar isso de forma inteligente para se fazer uma transferência de orçamento entre áreas, combinada entre as pessoas, por exemplo. Isso pode surgir também. Então, eu acho que esse número tem que ser maior, nessa letra D de dado, o número tem que ser maior do que o da letra B de bola, para estimular isso. Mas eu acho que essa é a diferença. E a letra E, né, do sorte ao revés, aqui esse é o único ponto que vocês vão lembrar que era o ponto que eu estava mais angustiado no jogo, que era eu botei ali até em negrito, em maiúsculos, né? O conceito aqui não é em parar nessa casa, porque num jogo que a gente tira os dados, não me parece mais fazer muito sentido as pessoas pararem no sorte ao revés. Então a questão que a gente trabalhou no jogo, inclusive, né, lá no camp, era as pessoas passarem nessa casa, e quando todo mundo passou por cima de um sorte ao revés, a gente vê se uma carta sorte ao revés vai entrar no jogo ou não, vai virar ou não. Aqui eu acho que é importante reforçar que o sorte ao revés agora ele é coletivo, né? Então a gente tem 15 cartas, 13 são coletivas e apenas 2 são individuais, que são as cartas especiais, que eu vou reforçar lá embaixo, que é do quebra as regras e a da startup. Mas assim, quase tudo ou ajuda todo mundo ou prejudica todo mundo. E eu botei em vermelho aqui a possibilidade de adaptação, que acho que vocês vão lembrar, né? A gente começou o jogo, eu fiz de propósito no tempo, a gente começou o jogo deixando livre e ninguém parava no sorte ao revés nunca. E aí, depois de um tempo, eu falei, vamos botar o dado verde e vermelho aqui, e toda vez que alguém passar por ele, a gente roda esse dado, o dado 3 e 3, porque é 50% para cada lado, para a gente determinar se a gente vira ou não vira a carta vermelha, a carta sorte ao revés. Porque aqui o objetivo é que eu acho que no jogo de estratégia é muito difícil as pessoas quererem escolher deliberadamente pegar o componente de sorte ou azar. Então aqui o ideal seria a gente criar uma situação que de tempos em tempos a gente vira algumas cartas e elas afetam todo mundo mesmo e pronto. Então o que ficou em vermelho aí, que foi o que o Fernando sugeriu lá na hora, talvez contar um contador assim, né? Tipo, a primeira pessoa passou, não vira. A segunda passou, não vira. Na terceira que passar, a gente vira. E aí vai virando de 3 em 3. Assim. Ou uma outra ideia que a gente teve lá na hora foi botar algumas cartas vazias no meio do baralho e toda vez alguém vira e, em alguns casos, vai virar vazio, não tem efeito nenhum. Isso a gente não testou ainda. Mas esse, para mim, é o componente mais delicado que a gente tem que ajustar para o jogo, para ele não perder o sentido no jogo. O contexto aqui é o sorte ao revés. Como virou um jogo de estratégia, o sorte ao revés virou uma coisa muito menos importante no jogo. Ele agora é uma coisa secundária. Não é mais uma coisa determinante. Acho que no jogo original ele é super determinante. Aqui ele é mais uma coisa secundária.
Mas como ele está no tabuleiro e a nossa premissa inicial era não mexer no tabuleiro, a gente ainda está com esse ponto aqui a ajustar, de ver como que a gente vai fazer quando as pessoas passam na casa, como que a gente vira, tá? Mas então eu botei aqui em vermelho porque assim, todas as possibilidades que a gente pensou até o momento para como a gente resolve essa questão. Leandro, uma vez que não passa, não tem que tirar a carta de revés, pode ser que o jogo ganhe mais velocidade, não? Para finalizar, porque sem o revés, vários revés devolvia a âncora para o próprio jogador, para todo mundo, né? Isso, assim, acho que sim. Só para reforçar, assim, tudo que eu botei aí no sorte ao revés, eu acho que ele ficou muito mais light. Assim, o revés no jogo original era uma coisa super pesada, né? Que atrapalhava e tal. Eu acho que o jogo original é um jogo que tem esse objetivo de ser mais divertido. Então, o sorte ao revés ele tem um componente muito forte no jogo. Nesse jogo agora, que eu entendo mais como um jogo estratégico, o sorte ao revés é uma coisa secundária do jogo. No fundo, talvez ele nem precisasse estar aí. Talvez uma possibilidade da gente testar é a carta sorte ao revés, não acontece nada. A pessoa só passa ali e pronto. É uma possibilidade, precisaria testar. Ou fazer uma coisa que eu acho que o Fernando gostaria de fazer. Eu, como facilitador, de tempos em tempos, deliberar, passou alguém no sorte ao revés, eu puxo uma carta ali e falo, pronto, essa carta chegou e vai influenciar todo mundo. Sabe como se fosse aquele... Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de lembrar. Então, ou quem já viu isso aqui, eu já teve filho que brincou com isso. Tem um brinquedinho que é aquele pula pirata, que você vai enfiando as espadas. Para mim é como se fosse isso. Toda vez que alguém passou, é como se a gente estivesse enfiando uma espada ali. Uma hora vai pular e a carta vai entrar no jogo. Quem determina isso? Ou a gente faz dessa maneira que o dado determina, ou a gente deliberadamente deixa o facilitador determinar. Eu já vi jogos assim, o Fernando me mostrou, é super comum. O facilitador de tempo em tempos fala, opa, passou alguém aqui, botei essa carta no jogo. Pá. Mas eu acho que isso só funcionaria se o facilitador... Tiver numa mesa só, né? Exato. Porque aí o facilitador tem esse poder. Ele está vendo que o jogo está fluindo, ele não bota nada, mas de repente ele vai e bota um elemento novo, ou de 5 em 5 minutos vira-se uma carta nova. Eu acho que todas essas opções a gente precisaria testar. De repente é um caminho, de 5 em 5 minutos a gente vira uma carta nova, bota um cronômetrozinho e vai virando de tempo em tempo. Sei lá, é uma ideia. A gente precisa testar isso mais vezes, sabe, Malu? O mais importante para mim é isso. Ele é um componente secundário no jogo agora. O que tem de importante aí são as duas cartas especiais, aquela do quebra-regras e a carta da startup, que não é a startup de abandonar o barco, é aquela startup de criar um spin-off e começar a navegar com as duas. Essas duas cartas são elementos do jogo que o facilitador vale a pena ele usar quando ele achar necessário. Bom, deixa eu avançar aqui. Eu quero ver se a gente termina 10h30, 9h30, desculpa, horário do Brasil. Então vamos ver se a gente termina em 15 minutos. Como funciona a navegação? Eu tentei explicar aqui, né, que funciona por rodada. Ao invés de jogar os dados, ele passa a ter direito a 4 ações por rodada, não necessariamente movimentos, mas 4 ações. E o que são ações? Deslocamento, cada deslocamento é uma ação, né? Então eu posso andar 4 vezes e não consumir o efeito de nenhuma casa, então estou me deslocando, né? 1, 2, 3, 4. Eu posso comprar ou consumir o que está no conteúdo de uma determinada casa, não sei se a melhor palavra é essa, mas eu não encontrei outra palavra melhor. Então, por exemplo, eu posso me deslocar uma vez, cair numa casa bússola, fiz uma ação, e depois compro 1, 2, 3 bússolas. Então, um deslocamento mais 3 compras de bússola, 4 ações ao todo. Então, deslocar-se entre casas, comprar o que está ofertado em uma casa, chamar uma reunião no porto. Então, aquilo que a gente falou de chamar a votação, a gente colocou isso como uma ação, né? E a parte de votar e implementar a bússola como mais uma ação. Então, isso foi aquela coisa que a gente definiu. No fundo, para a pessoa implementar, ela tem que reservar 2 ações. Uma para chamar a reunião, onde ela paga a primeira moeda, e a segunda para ela, de fato, tentar implementar, que aí seria a segunda ação. Pelos nossos testes aí com isso, essa é a parte mais delicada de explicar para os jogadores, mas depois de 5 minutos todo mundo já entendeu como é que funciona isso.
Bom, dinâmica de votação. O que eu expliquei aqui? O jogador vai investir uma moeda de ouro para chamar a reunião, né? Eu já acabei de falar. Aqui, o proponente apresenta a sua argumentação, sem informar aos demais a quantidade de votos necessária. Eu acho que essa observação é importante. Ele não tem que falar antes, assim, preciso de 5 votos ou preciso de 3 votos. Isso o facilitador tem que orientar ele a falar, ó, não explicita isso. Só explicita qual é a tua proposta e por que você está implementando isso. E aí a gente vai ver se ele tem ou não o número de votos. O foco está em dizer qual é a bússola. Não, perdão, o foco não está em dizer o quê, mas em sim por quê, né? Porque o nosso foco aqui é nos debates. Desejável a gente colocar cronômetro. Os facilitadores votam se concordam ou não, e aí o facilitador estimular que cada jogador explique brevemente seu voto, em especial os que deram voto negativo. Acho que foi assim que a gente fez, né? Todo mundo tem o voto negativo, tem que explicar por quê. Acho que o voto positivo pode explicar também, mas às vezes é meio óbvio, mas o negativo é bem importante. Por quê, gente? Porque o foco do jogo é nos debates, então é importante a gente ver as divergências de opinião entre as pessoas. Aí na letra D, né, o proponente pode, se ele quiser, usar a mini carta de réplica para reabrir a votação. Então, aí nesse caso, ele vai reargumentar, outras pessoas podem debater também, podem dar suas opiniões, e no fundo a carta significa que ele está reabrindo uma votação. Ele só vai fazer isso se ele achar que ele consegue convencer alguém. De repente, acho que aconteceu muito nos casos em que a pessoa dava um voto negativo porque argumentava que não entendi direito o seu argumento, então estou dando voto negativo. E aí pode ser que ele queira explicar melhor, ou que alguma outra pessoa queira ajudar ele a explicar melhor, alguma coisa nesse sentido. Então a carta réplica, após utilizada, ela sai do jogo. A ideia é que cada um tenha uma réplica só e use numa situação que realmente vale a pena, né? E caso o resultado final da votação seja positivo, o proponente paga a quantidade de moedas previstas para o banco e pode remover a âncora. Então, aqui também é importante. Ele só paga se, de fato, a proposta foi aprovada e ele puder implementar aquela ação. Senão, ele não gasta o dinheiro. Essa é uma alteração em relação ao jogo original. Vamos lá. O diário de bordo. Acho que está mais intuitivo, mas aqui eu botei Leandro, só para... Oi, vamos lá, Malu. questão, eu não, qual essa questão de ele não informa qual a quantidade de votos que ele precisa. Desculpa, não me... Saúde. Obrigada. Qual que é a razão mesmo dessa questão? O que define o que... Eu perdi tua voz agora, eu acho. Ele não informa a quantidade de votos. Qual que é a... Tá me ouvindo? Qual que é o que tem por trás disso, né? Então, é porque, assim, a ideia, que eu acho que, assim, a ideia é realmente as pessoas debaterem. Eu não queria que as pessoas ficassem presas numa coisa de falar assim, gente, só preciso de 3 votos, então vamos lá, 3 votem junto comigo que a gente aprova. Eu não gostaria que as pessoas entrassem nesse tipo de lógica. Entendi. A ideia seria... O que define a quantidade de votos que ele precisa é só a manobra que ele tem, a margem de manobra? É que a manobra não tá mais... A manobra não é mais uma coisa do jogador, né? A manobra agora é uma coisa da carta, da bússola. Então, por exemplo, a bússola diz lá, essa bússola é status de implementação, fácil, médio ou difícil. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente jogou com 6 jogadores, a que está escrito difícil, ela precisa dos 5 votos positivos para ser implementada. A que está fácil precisa de 3. Mas eu não queria que a pessoa, antes de se argumentar, ela falasse, gente, essa aqui é uma fácil. Só 3 aí me deem votos que a gente passa isso logo. O objetivo é qualidade da votação, né? Não acelerar o jogo. Tá, agora tá claro. Eu não me lembrava desse detalhe. Beleza. Diário de bordo é simples, né? Só botei aqui para o facilitador estimular alguém a ir registrando no diário de bordo, porque isso pode ser usado lá no debriefing depois, e o diário de bordo passa a ser um só. Vamos lá, parte 3, chegada na nova economia. Primeiro, a chegada na nova economia recebe o tesouro. Aí eu botei aqui, importante, foram criadas 2 versões da carta tesouro. O baralho que a gente tem para vocês tem 2 cartas tesouro. Então, a primeira é o mesmo conceito da versão original, que é o primeiro a chegar passa a ajudar os demais. E eu tentei criar essa outra que eu chamei de desafio final,
e aí ele tinha uma âncora a mais ali. Eu botei em vermelho, deixei claro que isso é opcional, porque eu acho que o feedback no camp não foi tão positivo com relação a isso. Eu acho que hoje eu não jogaria com isso, mas como vocês estão com essa carta na mão, eu quis deixar isso registrado aqui. Até para vocês entenderem por que eu botei um desafio final, né? Eu comecei a me inspirar na jornada do herói. E a jornada do herói tem isso. A jornada do herói tem aquela coisa que ele vai tentando superar os desafios e tal. E aí, quando chega no momento do ápice, ele tem o desafio mais difícil de todos e tal. E se ele conseguir resolver esse desafio, aí ele vai para frente. Foi só por isso que eu botei o desafio final e pelo fato de que eu não sabia onde encaixar a âncora da liderança. Das vezes que eu joguei, teve uma vez que a gente jogou e acho que o pessoal gostou do desafio final, foi divertido, e no camp o pessoal achou que perdeu um pouco o sentido. Então, dado isso, já deixo a minha ressalva aqui que, enfim, acho que a gente vai ter que amadurecer isso. Por hora, minha sugestão talvez seja só tira essa carta e joga do jeito que todo mundo jogou, do jeito que a gente sempre jogou, que resolve. E botei um ponto 2 aqui, que é, com a chegada do primeiro jogador na nova economia, uma possibilidade de customização é a gente limitar o prazo. Eu estou fazendo isso em algumas sessões abertas do jogo, eu acho que fica divertido, eu acho que fica legal. Então é uma ideia, assim, pô, chegou alguém, assim, ó, agora a gente tem que ajudar os outros a chegarem, porém, só temos mais 10 minutos para isso, ou só mais 15 minutos para isso. Porque aí cria um senso de urgência nas pessoas para acabar o jogo. Enfim, é uma ideia, não tem que avaliar se faz sentido ou não, mas acho que na hora o facilitador usar ou não usar esse recurso se ele quiser. Vamos lá, cartas especiais, né? Então, que aí no caso são o sorte e o revés. Já comentei, o sorte e o revés passou a ser uma coisa bem mais secundária, mas das 15 cartas tem 2 que são especiais. Então tem a da carta da startup, né? Eu mantive apenas a carta que você passa a jogar com as 2 embarcações. Então, qual é a interpretação a ser dada aqui? Por que isso, né? Porque aquele contexto que é a pessoa sair da empresa e abrir uma startup, eu achei que não fazia sentido botar no jogo corpo. Como todo mundo está dentro da empresa, para mim não fazia sentido criar uma situação que a pessoa simplesmente pula fora da empresa. Não nesse tipo de jogo corpo. Mas eu achei que a outra fazia muito sentido. E aí a ideia você agora tem 2 chapéus, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer hora extra, vai cuidar de um e do outro, você tem que cuidar dos 2 chapéus, tem que fazer as 2 chegarem. Então a interpretação seria essa, né, que o jogador passa a ter 2 funções e precisa se dobrar para tocar essas 2 funções. E eu botei aqui um ponto de atenção, que eu mudei um pouco o texto da carta da embarcação startup. Quando vocês olharem no detalhe, vocês vão ver, porque eu deixei claro que a startup precisa chegar ao final de uma volta, e se ela não chegar, a startup vai naufragar e a empresa vai passar a ter resistência ao novo desconhecido. Quase como se fosse assim, pô, você é o responsável. Se deu errado, a empresa vai pegar ojeriza o assunto e vai entender que startups não funcionam e vai ter que assumir a âncora 6. Então vai prejudicar todo mundo. Então, quando vocês olharem, vocês vão ver que a carta ela está escrito isso explicitamente. A carta da versão aberta do jogo não estava explícita nisso. E aí uma possibilidade que eu vejo de customizar, porque me pareceu fácil a startup chegar e dar uma volta. Porque no fundo é só você não andar com ela enquanto você não tirar a âncora dela eventual. Me pareceu que ficou muito fácil. Então, uma possibilidade que me veio na cabeça quando eu estava escrevendo é a gente limitar o tempo da startup. Tipo, ao invés de falar que a startup tem que dar uma volta, falar que a startup tem que dar uma volta em, no máximo, 10 minutos. Por quê? Porque a startup, se ela não fizer isso, vai acabar o combustível dela e ela vai naufragar, sei lá. Porque me pareceu que ficou muito fácil a startup simplesmente dar uma volta a qualquer momento. Tá? Então, é uma possibilidade, mas isso precisa ser testado. Bom, sobre startup é isso. A carta dos quebra-regras eu mantive, igualzinho no jogo original. Só minha recomendação é que ela não saia no início do jogo, assim como a da startup. E a carta da demissão eu eliminei por entender que não faria sentido alguém ser demitido dessa empresa no contexto desse jogo. O que eu sugiro aqui é a gente dizer que todos vão ser demitidos caso não consigam levar a empresa para a nova economia no final do jogo. Aquele aviso que a gente já fazia no jogo original, né? Falar, você
tem 120 minutos para levar a empresa para a nova economia, caso contrário, você vai ser demitido. Mas a demissão, enquanto uma carta do jogo, eu acho que ela perde o sentido aqui. E é isso, aí eu botei ali o pós-jogo, não elaborei muito ainda coisas para o debriefing, mas o que me parece óbvio seria pegar ou resgatar o diário de bordo com todas as anotações para debater por que aquelas ideias foram... Acho que era legal o facilitador ter um papel aqui de entender por que as pessoas estavam votando sim, não, se isso faria sentido ou não faria sentido e tal, para a empresa de fato, porque a gente pensou que o jogo poderia ser uma fonte de saírem ideias para de fato virarem projetos, eventualmente, da empresa, né? E eu botei aqui, né, reforçar que o jogo foi concebido para ser uma coisa mais estratégica. E o Sorte ou Azar praticamente sai do jogo por conta disso. Então, trazer isso de alguma forma para o debriefing, ver como que as pessoas se sentiram, acho que entender o comportamento das pessoas, elas foram muito no dinheiro, ou foram ou não, elas usaram as cartas de maneira adequada ou não. Teve uma coisa que eu não escrevi aqui, que eu acho que seria importante também, eu acho que nesse jogo, se alguém puder até botar esse comentário aí, eu acho que nesse jogo não tem nenhum problema se a pessoa quiser usar 2 bússolas ao mesmo tempo ao invés de uma. Eu acho que deveria ser permitido. Não remover 2 âncoras, mas assim, se eu tenho uma ideia e a minha ideia é implementar uma combinação entre 2 bússolas ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que isso deveria ser uma coisa permitida. Claro, se ele tiver o dinheiro para implementar as 2. Porque o objetivo é usar aquilo dali para gerar ideias novas. Então, pode ser que as pessoas estimulem ou tragam ideias novas da combinação ou da adaptação de uma bússola existente. Eu acho que isso aconteceu no camp. Teve alguém que pegou o conceito de uma bússola original, usou aquilo como inspiração, mas desviou do que estava escrito ali e usou uma coisa baseada naquilo, mas dando uma interpretação um pouco diferente. Eu acho que no jogo Corp isso é muito bem-vindo. Porque, no fundo, as cartas estão ali só para estimular a criatividade das pessoas. Então, não tem problema delas saírem do gabarito do que está escrito na carta. Acho que isso é saudável. E é isso, gente. Falei bastante. O que vocês acham? Faltou alguma coisa, algum ponto relevante aí que eu tenho esquecido de mencionar, alguma coisa mais para trabalhar, ou pelo menos para uma primeira versão já deu um bom guia aí? Eu queria ouvir algum feedback rápido aí, para ver se a gente faz essas últimas atualizações e solta isso aí como versão 1.0 e começa a trabalhar com isso. O que vocês acham? Acho que clareou bastante, Leandro. Eu não me lembrava de várias dessas coisas que você colocou aqui, mas agora, lendo e com a sua explicação, me veio a gente jogando lá no camp e ficou claro. Que bom. Bom, sim. Que bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não sei. Eu estou só com a tela aqui, eu não estou nem vendo quem está online agora. Ô, Leandro, Patrícia. Não, clareou bastante. Clareou bastante. Agora é praticar. Realmente, a gente tem que fazer umas rodadas. Nem que a gente faça uma turma online. Vamos ver, vamos nos organizar. Talvez esse seja um dos próximos passos. Uhum. Para mim também ajudou bastante. A Hermínia ainda está aqui também? Tô sim. Você está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Está enrolada aí. Tô. Foi ótimo, ficou ótimo, sim. Agora a gente já tem condição de tentar, de pensar, né? E a gente tinha proposto de tentar fazer pedaços de rodada entre nós, assim, pelo Zoom mesmo. Vamos ver online. o que a gente consegue, né? Pelo menos um pouquinho, meia hora, tentando começar. Aí vamos ver, vamos desenvolver isso. Mas ficou ótimo, parabéns, ficou ótimo. Tentar propor. Não, que bom, obrigado, fico feliz. Só para a gente não sair da reunião aqui, são 9h30, né? Eu preciso desconectar daqui em 2 minutos. Só para a gente não sair sem um próximo passo. Vocês querem tentar deixar marcado, de repente, por exemplo, daqui a 15 dias, ou sei lá, ou para a semana que vem e tal. Mas acho que a gente tinha falado de tentar fazer quinzenal, né? Agora, aos poucos.
de repente a gente marcar um horário desse e já deixar reservado 1h30, ou até 2 horas, se for o caso, em algum horário que seja bom para vocês, e a gente tentar fazer uma simulação de como seria jogar online, se vocês quiserem fazer, eu topo tentar, porque eu acho que jogar online vai ser até divertido. Então, foi isso que nós propusemos, eu e a Josi, da gente tentar simular o jogo, cada um com o seu tabuleiro, fazer um teste. Sim. Eu volto até a semana que vem logo. Se todo mundo, Mas se aí, pelo menos alguns puderem. Eu posso. Se for, assim, mais ou menos esse horário aí é muito ruim para vocês, assim, a minha única questão é que eu acho que 1 hora talvez não seja suficiente. Ou a gente roda em 1 hora só até onde a gente conseguir. Também. Eu acho que tentar fazer de 1 hora. Aí, se a gente vê que foi pouco, a gente muda depois. Tá bom. Por mim, a gente pode marcar a semana que vem nesse mesmo horário. E a gente tenta fazer uma simulaçãozinha. Eu não me incomodo, não. Eu acho que vale a pena, Leandro. E aí a gente, jogando, é melhor. A gente leu, refletiu, né? Mas jogando dá mais força pra gente, assim. Eu me sinto mais segura. A Josi também quer. Ela não conseguiu chegar, mas ela vai ver a gravação. Tranquilo. Tá gravado. Então tá bom, gente. Por mim, semana que vem, esse mesmo horário, a gente tenta fazer 1 hora de simulação. Um de nós fica como sendo a pessoa que manipula as cartas e os outros vão só opinando. A gente vai ter que pensar como que a gente vai fazer isso online, mas damos um jeito. Eu posso, acho que eu consigo e a gente pode tentar. Eu talvez não consiga semana que vem, mas não tem problema. Depois eu pego o bonde com vocês. A gente vai ter que fazer vários, Malu. Acho que a gente vai. Sim, Patrícia, a gente consegue adaptar. Nem que na primeira vez a gente não consiga tão bem assim, mas a gente está tentando. Sim, com certeza. Né? Eu Com acho certeza. Vamos sair do ponto. Mantemos a segunda-feira? Sim. Vamos começar, vamos sair do zero. Mantemos a segunda noite, então. Sim, combinado. Então tá bom. Então até semana que vem. Gente, até semana que vem. Eu preciso desligar aqui também. Obrigado. Tá bom. E daqui a pouco, obrigado. Como é que a gente bota a gravação no ar, mas está sendo gravado. Okay. Falamos em breve. Tá bom, Leandro. Obrigado, gente. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau.